Olá, eu sou a Milena, sou aluna do PSA, aluna de doutorado, orientada pelo professor Rogério Lerner. Vim aqui falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, que é uma pesquisa de segmento. Estou trabalhando junto com a Ana Vitória. Isso, eu também sou orientanda do professor Rogério Lerner, estou no doutorado, e nós temos frentes diferentes dentro desse estudo, mas aqui nós vamos apresentar como um estudo em conjunto, né, para dar um panorama geral, né, do que temos desenvolvido, já que a gente pesquisa a mesma amostra de participantes. Então, falando um pouquinho sobre o tema do nosso trabalho, né, que são mães e irmãos mais novos de criança com transtorno do espectro do autismo, um estudo de segmento. A gente vai falar um pouquinho sobre a primeira etapa e sobre o que a gente tem feito posteriormente. Então, vamos lá. Bom, então o nosso estudo é parte de um estudo mais abrangente, né, de segmento, porque ele tem duas etapas. Na primeira etapa da pesquisa, as crianças tinham entre 2 meses e 2 anos de idade, mais especificamente 2 e 26 meses, e na etapa atual da pesquisa, né, em que eu e a Milena acessamos os participantes, essas crianças que na época da primeira etapa da pesquisa eram bebês, agora, né, já tinham entre 3 e 8 anos de idade. Por isso é um estudo de segmento, um follow-up. É um estudo caso-controle, né, dividido entre mães e irmãos mais novos de crianças com autismo e mães e irmãos mais novos de crianças com desenvolvimento típico. E nós temos parcerias com diversas universidades, Paris 5, Yale, Universidade de Buenos Aires e também com a Associação Psicanalítica Internacional. Esse é um momento oportuno para o desenvolvimento do estudo, já que recentemente foi promulgada uma lei que determina a avaliação pelo SUS do desenvolvimento psíquico de bebês. Então, falando um pouquinho da primeira etapa da pesquisa, que aconteceu a partir de 2014, foram avaliadas 144 famílias. Essas famílias foram divididas em dois grupos, grupo caso, grupo controle, sendo que o grupo caso eram famílias que tinham um filho portador do transtorno do espectro do autismo e receberam uma criança posterior a essa criança portadora de autismo, e famílias do grupo controle eram famílias que tinham dois filhos. Então, elas são chamadas de grupo caso, justamente porque esses irmãos, eles têm alto índice de risco para o desenvolvimento. Então, falando um pouquinho dos resultados, né, até 2 meses, as crianças do grupo caso, que foram avaliadas, até 12 meses, elas tiveram taxas mais altas de retraimento, apresentaram sinais iniciais de problemas de desenvolvimento. Além disso, avaliando as mães, essas mães tiveram taxas mais altas de humor depressivo. Nas brincadeiras entre mães e filhos, a gente teve presença de interações mais constritas, estados negativos, isso comparando com o grupo controle. De 12 a 26 meses, as mães desse grupo também expressaram maior intrusividade, além dos bebês também serem menos cooperativos durante a interação. Aqui nós destacamos alguns eixos que fundamentam esse estudo de segmento. Então, primeiro, a importância das ocorrências que incidem sobre o bebê para a construção de sua mente e da interação da criança com mentes reflexivas, quer dizer, mentes adultas já capazes de simbolização. Outro pilar importante da nossa fundamentação teórica é a ideia de que o equilíbrio fisiológico e emocional inicialmente só pode ocorrer dentro de uma díade, mãe-bebê, cuidador-bebê. Então não existe, não tem como uma criança se autorregular inicialmente, né, um bebê. E também a ideia freudiana de que existe a conservação do passado na vida psíquica. Então, isso vai colocando a pertinência, né, de nós estudarmos a relação entre uma criança e o bebê que ela foi. Falando um pouquinho sobre os objetivos, né, desse estudo, de uma maneira geral,
investigar o desenvolvimento dos irmãos mais novos de crianças com autismo, avaliar se há associação entre a intervenção de abordagem psicanalítica e os resultados das avaliações agora propostas, e por que isso? Dentre as famílias do grupo caso da primeira etapa do estudo, esse grupo caso ele foi dividido entre crianças do grupo caso e mães que passaram por intervenção psicanalítica e crianças desse mesmo grupo e suas mães que não passaram por intervenção psicanalítica. Avaliar também se há associação entre dificuldades expressas na primeira infância, naquele momento, em 2014, e os resultados das avaliações realizadas no segmento, né, mais ou menos 5 anos depois. Avaliar se fatores maternos, como, por exemplo, função reflexiva, se mostram favoráveis ao desenvolvimento infantil nos contextos mais desafiadores. E também, assim como vem sido feito o trabalho do professor Rogério Lerner, contribuir para o embasamento de políticas públicas no nosso país. Bom, então, nós acessamos 60 díades, dentre as 144 díades acessadas na primeira etapa do estudo, 60 concordaram em participar, cerca de 5 anos depois, né, e dessas 60 díades, 35 pertenciam ao grupo caso e 25 ao grupo controle, né, todas elas residentes em São Paulo, Guarulhos, São Carlos ou São Bernardo. Das 35 díades do grupo caso, 16 passaram por intervenção em abordagem psicanalítica, lá na época em que as crianças eram bebês, né? Mais especificamente, foram 12 sessões com terapeutas em abordagem psicanalítica. Então, falando também como a gente fez essa avaliação no segmento, é uma avaliação bastante extensa. Então, a gente teve, num primeiro momento, uma situação de brincadeira livre entre a mãe e a criança. Brincadeira essa depois que foi avaliada às cegas pelo pessoal da Universidade de Buenos Aires, pelos professores da Universidade de Buenos Aires, a gente vai falar depois. Aí a gente dividiu essas mães e as crianças, né? Então, eu fiquei com a parte de avaliação das mães, a Ana ficou com a parte de avaliação das crianças. Então, a gente avaliou basicamente funcionamento reflexivo parental, comportamentos repetitivos no adulto, sintomas externalizantes e internalizantes na criança, autismo, sofrimento materno, desenvolvimento da criança e desempenho cognitivo da criança também. A interação na díade toma como base, né, um protocolo de Buenos Aires, e que se volta para o estudo das crianças e interação lúdica com as suas mães, né? As avaliações ocorreram em alguns eixos: a complexidade simbólica da brincadeira, claro, quanto maior a complexidade, esse é um melhor indício tanto do entrosamento da díade quanto do desenvolvimento da criança, né? Do modelo de interação na díade, quer dizer, essas mães e essas crianças brincam juntas, compartilham planos de ação ou não, né? E de possíveis indícios de desregulação afetiva, choro, irritação, né? Além de tudo isso, também foi investigado o estilo materno adotado na brincadeira, um estilo materno mais intrusivo, mais favorável ao desenvolvimento da brincadeira, e assim por diante. Então, um pouquinho aqui só para ilustrar o esquema que a gente comentou, né? Então, começou com a brincadeira entre mãe e bebê, a gente separou, eu avaliei as mães, a Ana avaliou as crianças, e depois dessa avaliação, aquilo que foi possível naquele momento já foi, nós já fizemos uma devolutiva, né, do que foi possível ser avaliado ali, né, no primeiro momento, e fizemos um encaminhamento para essas famílias sempre que necessário, né, encaminhamento para os próprios serviços ali de saúde pública, então a gente conseguiu fazer isso todas as vezes que foram necessárias, além de uma breve devolutiva. Sim. Bom, eu vou falar um pouco dos resultados preliminares, né? Embora a coleta de dados já tenha sido encerrada, a gente pretende ainda ampliar a análise estatística, por isso os resultados são preliminares.
E nós fizemos uma comparação entre 3 grupos: o controle, com 25 díades, o caso que não recebeu intervenção, né, 19 díades, e o grupo caso que recebeu intervenção, 16 díades. De maneira geral, foi possível perceber que dentre as díades, né, que passaram por intervenção, as crianças e as mães tiveram resultados mais favoráveis, tanto em termos de desenvolvimento quanto saúde mental. Então, falando um pouquinho dos resultados preliminares, na interação lúdica, que nós filmamos e que o pessoal da Argentina avaliou às cegas, ou seja, eles não sabiam quais díades eram do grupo caso, quais díades eram do grupo controle. E aí eles nos ajudaram a levantar uns dados. O que a gente pôde concluir até o momento, ainda estamos trabalhando nesses dados, foi que, por exemplo, aqui no caso de jogo convergente, nós tivemos uma maior incidência de jogo convergente nas díades que passaram por intervenção psicanalítica, né, o que é uma resposta interessante. Nós também tivemos maior incidência de criança e atividade e a mãe não, então não estavam ali brincando juntas. Tivemos maior incidência também de jogo divergente e de jogo funcional no grupo caso que não passou por intervenção, o que é muito interessante e está alinhado, né, à nossa hipótese aqui da pesquisa. Também percebemos uma maior incidência de desregulação afetiva da mãe nas díades que não passaram por intervenção, e aqui a gente consegue ver que é né, estatisticamente significativa essa diferença. Além de tudo, tivemos um estilo materno mais facilitante nas díades que passaram por intervenção, além do grupo controle, e também um maior índice de intrusividade materna nas díades que não passaram, nas díades do grupo caso que não passaram por intervenção. Foi possível perceber a recorrência de autismo no irmão mais novo em 4 das 60 crianças avaliadas, e todas elas no grupo caso. Quer dizer, né, no grupo em que o irmão mais velho já tinha autismo, né, a gente avaliou 35 crianças, e dessas 35, 4 também apresentaram o diagnóstico. O que chama atenção, né, a recorrência de 11,4%, muito maior do que da população em geral, né, o que mais uma vez demonstra a possibilidade de caracterização dos irmãos mais novos de crianças com autismo como um grupo de alto risco para problemas do desenvolvimento. Então, uma breve discussão aqui dos dados que a gente tem até o momento, né? Dá para ver que temos efeitos positivos e de longo prazo das intervenções em abordagem psicanalítica. Então, por exemplo, fatores protetivos aos irmãos de crianças com autismo, qualidade da compreensão sobre o transtorno, além da existência de ambientes institucionais ou clínicos de apoio, dentre outros. Além disso tudo, o aprimoramento da função reflexiva materna está ligado a bons resultados sobre o desenvolvimento infantil. Existem outras pesquisas que têm apontado essa mesma direção, por exemplo, o programa Mind in the Baby, né, a melhora na função reflexiva esteve associada ao desenvolvimento de apego seguro e menor recorrência de desorganização emocional. Uhum. O que nós pensamos, só ainda no âmbito daquele slide, né, da discussão, é que as intervenções psicanalíticas feitas, né, puderam possivelmente permitir, né, esse aumento na capacidade de função reflexiva materna. Oi, Ana? Eu acho que a Ana teve algum probleminha aqui no áudio dela.
Eu vou dar andamento, então, aqui, por conta do nosso tempo. O que a gente tem pensado em próximos passos para essa pesquisa, né? Então, além de ampliação da análise estatística, então, fatores maternos, como possíveis moderadores da avaliação em curso, estudos de associação entre as avaliações da primeira etapa e as avaliações agora, então, isso é uma coisa que a gente está fazendo, vai ainda aprimorar um pouco mais, fazer essa revisão, então, maior, ampliar um pouquinho essa análise e, claro, publicação e divulgação dos resultados. Bom, acho que é isso. Queria agradecer. Ana, você tem mais algum comentário a ser feito? Não, também quero agradecer bastante, pedir desculpa, caiu minha conexão, mas a Milena tomou conta aí da, da continuidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite.